escuta essa, meu irmão. Bora ouvir o Iago. Adoro o Iago. Você tá dando banho numa cobra? Banho numa cobra. Não. E não é porque é cobra. Ele tá dando banho numa naja. Ô irmão, eu não sei se você sabe, mas essa fofurinha aí que você tá dando banho de baldinho, ela tá entre as 10 serpentes mais perigosas do mundo. Não, Iago, peraí, vamos por parte. Aquela cobra que ele tava dando banho de baldinho, inclusive ele deve ser um criador, né? Esses caras são muito loucos, criam essas cobras. Aquela cobra ali é uma Ophiophagus rana, é uma cobra-rei. Eu sei que morfologicamente ela se parece muito com a naja, mas ela é muito mais aparentada à mamba negra. Claro, são todas da mesma família Elapide. Então você vai envolver aí as serpentes marinhas, as temidas serpentes australianas, as najas, as cobras-reis, as mambas e as corais aqui no Brasil. São todas da mesma família. Porém, a cobra-rei é um gênero único, Ophiophagus, só tem ela. E é óbvio, mais aparentada a mamba negra. Além do mais, existe uma diferença entre periculosidade, letalidade e toxicidade. Só para você ter uma ideia, vamos citar os exemplos das cobras brasileiras. As corais possuem a peçonha com a pior toxina, mas elas não são nem de longe as cobras mais perigosas. Isso porque elas são meio que bobinhas. Você tem praticamente que pegar uma na mão para poder ser picado e aí sim ser intoxicado. É quase que você cair de costa e furar os olhos. Em contrapartida, as nossas bótops, as cobras conhecidas como jararacas, são as mais perigosas do Brasil. Isso porque 90% dos acidentes são com elas. Ó, coral bate 0,1%. Jararaca vai bater 90% dos acidentes. Claro, elas são cobras camufladas, gostam de ambientes degradados, estão próximo às áreas mais urbanas e vão ter mais contato com os seres humanos. Logo, elas são as mais perigosas, mas elas não são as mais letais. Veja, 7% dos acidentes são pelas cascavéis. Tem um chocalhinho, ela avisa. Então, a chance de você ser picado por uma cascavel é menor, só 7%. Em contrapartida, a peçonha da cascavel, que vai ser tanto neurotóxica quanto vai ter ação de protease, a cascavel, bom, ela é a mais letal no Brasil. Então tem uma diferença entre letalidade, periculosidade e toxicidade. A cobra-rei não está entre as 10 mais perigosas, pelo contrário, é uma cobra grande que todo mundo vê e ainda mata a cobra. Ela está, na verdade, em nível vulnerável, mas algumas najas sim estão entre as 10, dentre elas a famosa naja, que é a cobra indiana. Ela, aliás, está entre as 4 piores da Índia, né, as Big Fours. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos continuar ouvindo Iago para fazer essa complementação. As najas têm 3 estratégias diferentes de te fazer ganhar um atestado médico. Ou com um veneno neurotóxico que vai entrar na sua corrente sanguínea e vai acabar com o seu sistema nervoso, ou com o seu veneno que age sobre a pele, podendo te causar uma irritação, ou elas podem te causar uma caganeira. Peraí, vamos por parte. Caganeira é uma consequência da picada da peçonha. Eu quero falar sobre esse lance de uma irritação na pele, porque não é bem assim não. Pelo contrário, a principal ação está na pele. Bom, só para você ter uma ideia, existem diferentes maneiras que as serpentes podem picar e acabar gerando uma contaminação. Ela pode ser uma picada com uma intraperitoneal, depende do tamanho da presa da cobra. Isso é mais comum para, por exemplo, cobras como jararacas, cascavéis, que são aquelas cobras que têm um dentição móvel, que projeta para frente. Então ela, quando picam um rato, desculpa, que são cobras que fazem a picada verdadeira, elas acabam perfurando o pulmão, acabam perfurando, pode sair até do outro lado, tá? Então tem uma outra ação. Existe a ação intramuscular, que é a ação no músculo diretamente, isso é muito comum para as jararacas. Tem ação intravenosa, geralmente a gente faz muito isso em testes de DL50, e tem ação cutânea, que está mais característico para as serpentes do tipo Elapide, que são, no caso aí, as corais, por exemplo, as najas, as mambas, etc., porque o dente delas é um pequenininho. Mas, por exemplo, uma cobra coral, basta ela arranhar a sua pele. Arranhar, e eu não estou brincando. Ela não necessariamente precisa te morder. Mas se arranhar e tiver peçonha ali, aquela peçonha que tem um baixo peso molecular, pode circular assim muito facilmente pela sua pele, caindo no sistema linfático. Olha que doideira. Parece só um arranhão, mas não é não. É ali que vai ter a contaminação pela peçonha da cobra coral. Olha
Que doido. E no caso, a caganeira ou é de medo ou uma consequência da ação da peçonha, mas eu já vou explicar um pouquinho quais são as consequências da ação da peçonha. Segue, água. Que algumas delas só dão medo mesmo. Se o veneno desses animais entrar em contato com os nossos olhos e não for limpo imediatamente, você pode adquirir uma cegueira temporária, que pode se tornar uma cegueira permanente. Não, mas calma aí. Veneno nos olhos? Como assim? As serpentes não injetam veneno diretamente na nossa pele? Então, né, é exatamente nessa parte que o medo aluga um quarto na sua mente. Algumas najas são capazes de esguichar esse veneno nada agradável a mais de 2,5 metros de distância. Isso se deve ao fato da anatomia do dente desses animais ser diferentes e funcionar como se fosse um spray. Bacana, né? Cara, muito legal essa parada. Vamos lá. Nem toda cobra cuspideira é uma naja. Hemacatus é chamada de naja cuspideira, mas ela não é naja, ela é hemacatus. Porém é parente. E nem toda naja é cuspideira, mas algumas são especialistas no assunto. Podem cuspir, como o Iago falou, mais de 2,5 metros, e se a peçonha cai nos seus olhos e você não lavar, ela pode causar uma cegueira temporária ou até mesmo uma cegueira permanente. É uma ótima estratégia de defesa desses animais. Só para vocês terem uma ideia, uma naja cuspideira pode cuspir aí cerca de 50 vezes, cara, eu não tô brincando. E ainda ter peçonha para te picar depois. É sinistro pra caraca, é água. Mas, continuando o vídeo. Muito divertido isso. As najas não apresentam uma boa audição, então tocar flautas para o animal não vai acalmar seus ânimos. Na verdade, o que prende as najas aos flautistas são os movimentos que eles fazem. Mas, obviamente, você já sabia dessa informação, até porque você já viu Karate Kid. Não, o pessoal já sabia dessa informação porque assiste o canal do biólogo Henrique. E o que acontece é que, Iago, as cobras são surdas, tá? Você pode considerá-las surdas, sim. Para todos os aspectos humanos, de fala, grito, etc., elas são surdas. Elas não possuem o aparelho auditivo externo, mas apesar disso, possuem o aparelho auditivo interno. Então elas conseguem perceber vibrações e algumas coisas que a gente não consegue. Mas para isso, ela tem que estar com a cabeça colada no próprio corpo, no chão. Mas o som que a gente conhece, não. Então você pode literalmente dizer assim, basicamente que cobras são surdas. E o que acontece ali com as flautas é que eles costumam molhar na urina de rato, manter as cobras famintas e fazer um movimento. Porque as cobras, elas não enxergam muito bem, enxergam mal pra caraca. E aí ela precisa do movimento. Não tem aquele lance de que a cobra está hipnotizando o sapo. Não, ela não está hipnotizando o sapo, tá? Ela não sabe se o sapo é uma pedra ou se é um sapo. Simplesmente ela precisa que o sapo pule para que ela dê o bote e capture o sapo. Porque ela não enxerga muito bem. E é por isso que ela vai precisar do movimento. Serpentes evoluíram, muito provavelmente, quase que com certeza, de animais fossoriais. E por isso, no decorrer da evolução, perderam bastante a sua visão. E, óbvio, não é assim que não se recupera uma coisa que foi perdida. Não tão facilmente assim, a não ser que a evolução determine, né? Seja um fator selecionado. Continue, Iago. Essas minhocas do mal são encontradas na África e algumas regiões da Ásia. Então assim, eu não te aconselho a dar banho numa naja não. Até porque pode ser que você também tome um banho com ela, só que com um líquido um pouquinho mais problemático. Cara, o Iago é um excelente divulgador científico. Eu quero que vocês entendam que esse vídeo aqui é apenas uma complementação, tá? Não é refutação de nada aqui, porque não tem que refutar o Iago. O Iago, ele faz um papel importantíssimo no combate ao negacionismo, tá bom? Ele não é especialista em serpentes, mas aí a gente vai complementando e ele fez muito bem o papel de divulgador dele, que tá perfeito. Manda bala, se inscreva lá no canal do Iago. A peçonha das najas é basicamente neurotóxica, mas tem variações. Neurotóxica porque ela vai impedir a ação do seu cérebro em comunicação com os músculos, e isso pode impedir que o seu diafragma funcione direito, e se o seu diafragma não funciona direito, o pulmão não funciona direito, e você vai ficar sem oxigenação e morre sem oxigênio, porque cérebro sem oxigênio vira patê. Mas algumas najas também apresentam peçonhas com caráter de miotoxina e podem apresentar cardiotoxina e podem também apresentar necrose. Lembra lá no caso da Naja Cáutia que picou o estudante em Brasília. Ela tinha uma ação um pouco diferenciada. Basicamente é só isso a peçonha delas.